Olá, eu me chamo Inês Silva Souza, sou do Polo de Santana de Parnaíba e com os meus colegas do grupo 6 do curso de Engenharia de Computação da Univesp, nós vamos apresentar agora o nosso trabalho de conclusão de curso. Os integrantes do grupo 6 são Anderson Viana Ferrari, Inês Silva Souza, João Marcos de Oliveira Barbosa, Tony Presley Silva Monteiro, Viulauba Aparecida Cândido de Oliveira, dos polos Cabriúva, Carapicuíba, Poá, Santana de Parnaíba e Sorocaba. Orientador Alex Sandro Rodrigues Ancioto. E o título do nosso trabalho é Alerta Cidadão, plataforma colaborativa de zeladoria urbana. Olá, meu nome é Tony Presley, estou apresentando um trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Computação, desenvolvido pelo Grupo 6, do qual eu faço parte do Polo de Cabriúva pela Univesp, e este trabalho tem como tema o desenvolvimento de uma aplicação chamada Alerta Cidadão. E a ideia desse projeto surgiu a partir da percepção de que as cidades estão cada vez mais enfrentando desafios ligados à urbanização, e que a tecnologia pode ser uma aliada muito importante para melhorar a comunicação entre o cidadão e o poder público. Mas o que seria esse Alerta Cidadão? Ela é uma aplicação web progressiva pensada para ser simples, acessível e útil no dia a dia. Permite que qualquer morador registre e visualize ocorrências urbanas em tempo real, como buracos nas ruas, problemas de iluminação, descarte irregular de lixo e outras situações que impactam a comunidade. O objetivo seria incentivar a participação da população na identificação desses problemas, transformando informações espalhadas em dados organizados que possam ajudar na tomada de decisão e até na gestão do espaço público. Além disso, o projeto também busca reforçar valores como transparência, a responsabilidade social e a colaboração entre os cidadãos e a administração pública. Do ponto de vista técnico, o sistema foi desenvolvido com foco em acessibilidade, responsividade e que seja de baixo custo de manutenção. Usa uma arquitetura moderna baseada em tecnologias web e serviços em nuvem, e o que garante agilidade, escalabilidade e até facilidade de integração. Em resumo, o Alerta Cidadão busca unir tecnologia e a participação social para tornar as cidades mais conectadas, colaborativas e eficientes. Olá, meu nome é João Marcos, com RA 210-216-9, sou do Polo de Carapicuíba, estou cursando Engenharia de Computação, e vou falar dos objetivos desse trabalho. Como já apresentado, nós vamos discutir sobre um aplicativo de uma gestão colaborativa, onde pessoas vão relatar ocorrências de acordo com a localização onde elas se encontram. O objetivo desse trabalho é facilitar essa interação entre as pessoas, de modo que não só as pessoas vejam onde as ocorrências acontecem, mas também em que locais elas ocorrem mais. Isso poderia, por exemplo, ser levado também para órgãos públicos para facilitar o trabalho deles também. E esse aplicativo tem como função também a análise pelos desenvolvedores, que somos nós, e uma análise a posteriori, se isso for implementado em algum órgão público, para que as autoridades consigam também fazer essas verificações. Além disso, esse trabalho também visa melhorar um pouquinho, que seja a sociedade em si, para facilitar também, dar um alerta para as pessoas que moram em determinada região sobre os riscos que sub-regiões desse local oferecem à população. É isso, muito obrigado. O nosso referencial teórico começa pelo conceito de zeladoria urbana, que envolve o cuidado e a manutenção dos espaços públicos. Segundo Araújo, esse serviço deveria ser contínuo e eficiente, mas muitas cidades ainda enfrentam falhas, atrasos e falta de transparência. Isso faz com que o cidadão não saiba se a sua solicitação foi registrada ou solucionada. Autores como Yamazaki e Salve reforçam que a transparência e a comunicação com a população são essenciais para uma gestão urbana mais eficiente e participativa. Quando o cidadão entende o que está acontecendo, ele consegue acompanhar, colaborar e confiar mais nos serviços públicos. Dentro desse contexto, surge também a ideia de cidades inteligentes. Silva et al. Destacam que tecnologias como a internet das coisas e inteligência artificial estão transformando a forma como as cidades monitoram, analisam e planejam seus serviços. Elas permitem decisões mais rápidas, baseadas em dados e conectadas às necessidades reais da população.
Assim, esses autores reforçam a necessidade de uma gestão tecnológica transparente, conectada à população, apontando caminhos para uma zeladoria urbana mais eficiente. A metodologia utilizada foi o design centrado no ser humano, dividido em 4 etapas: ouvir, criar, implementar e testar. Na etapa ouvir, entendemos as necessidades de cidadãos urbanos por meio de conversas informais, identificando problemas urbanos, transformando esses relatos em requisitos essenciais, como geolocalização precisa, interface simples e envio de fotos. Em criar, esses requisitos foram convertidos em protótipos front-end, desenvolvidos em HTML, CSS e JavaScript, além de versões iniciais conectadas ao Firebase para validar a usabilidade. Na fase de implementação, construímos o protótipo funcional com mapa interativo, dashboard de análise, autenticação anônima e armazenamento de dados e imagens via Firebase, incluindo também a integração com a IA Gemini. Por fim, em testar, aplicamos uma avaliação heurística baseada nos princípios de Nielsen, identificando melhorias de clareza, eficiência e consistência da interface. Essa metodologia garantiu uma solução funcional, acessível e alinhada às necessidades reais dos cidadãos urbanos. Boa noite, espero que vocês estejam me vendo aí. Meu nome é Anderson Viana Ferrari, eu sou estudante do curso de Engenharia da Computação, né? A gente está fazendo nosso TCC aí, um app chamado Alerta Cidadão. Nesse app a gente reporta alguns problemas no nosso bairro, né? Foram selecionadas no momento 10 tipos de problemas, né? E a gente vai estar dando uma olhadinha no nosso código. Ele foi totalmente feito no Visual Code, tá? No VS Code. A ideia dele é ser uma single page, que é uma página única, né? Uma coisa bem simplificada. Então foi feita 80%, 85% em HTML e o restante em CSS, tá? Aqui vocês podem ver que é uma página, é um corpo bem extenso o código, tá? Uma página única, tá? É um código único, né? A gente tem aqui no cabeçalho aqui, vocês podem ver foi tudo muito bem descrito, tá? O código, ele, como é um projeto, um trabalho de TCC, eu prezei por botar tudo bem comentado. Cada parte do código, quem vai analisar está bem comentado. Então você vai ter, nele inteiro, você vai ver que ele tem aqui os comentários em cima, ó. Overlay para o menu móvel, contém a principal aplicação, painel lateral. E ele é um app, ele é um HTML bem simples, no qual você se baseia no mapa. Você tem um mapa à direita e um menu lateral à esquerda. No aplicativo móvel, no móvel, você vai ter só o mapa e a barra lateral, ela corre quando você clica no botão. Você chama ela pelo Java, ela corre e aí você tem acesso à barra lateral, para ficar bem mais simples e melhor visualmente, né, para a pessoa que vai estar usando o nosso aplicativo, tá? Então aqui a gente tem o corpo do código, onde vocês podem ver, vai ter os filtros, a visualização, as categorizações, o mapa, a parte do mapa, tá? Os modais overlays, tá? Análise em IA. Análise em IA, ela não é uma IA que a gente tem dentro do aplicativo ou do HTML. Ela é um prompt que a gente tem, ela pega as informações da dashboard, cria o prompt, né, com base nessas dashboards, joga na IA, que nesse caso aqui a nossa IA é a Gemini, tá, da Google, porque a gente também optou por usar o banco de dados do Firebase, da Google também, tá? Ela liberou pra gente, a gente tem uma conta gratuita, então como ela liberou 1 ano de graça para estudante universitário, a gente aproveitou para estar usando ela, tá? Então, o conteúdo de IA inserido, ele pega o prompt junto com as informações do dashboard e aí a gente tem a nossa IA dentro do nosso app. Então,
a gente consulta a IA, tá? Não é uma IA dentro do nosso app até então. É uma coisa mais simples. Aqui a gente tem o manual de utilização, que também você chama ele por um botão, tá? Manual básico. Vocês podem, quando eu for demonstrar o aplicativo funcionando, eu vou estar abrindo ele aqui. Aí tem dashboard de estatística, tá? E os botões de análise com IA, que são a criação dos botões, permissão de localização. Quando você cede a sua permissão, né? Ele traz um textozinho, ó, para garantir precisão dos alertas. Precisamos que você dê a permissão para a sua localização, tá? Aqui você é o modal para você adicionar uma ocorrência. Aí quando você chama tem as opções, tá vendo? Foi totalmente descrito, detalhe das ocorrências, tá? Tá tudo bem descrito. E, ó, aqui é a configuração do SDK, tá? Pro Firebase, tá? Depois eu vou estar mostrando lá o Firebase, abrindo aqui para vocês darem uma olhadinha. Então é um código extenso, mas é um código bem simples, tá? É uma página única. E aí, como vocês podem ver, a gente está rolando o corpo aqui, ó, a lógica do mapa, como é que ele funciona, tá? Ó, a lógica dos dados, Firestore. Aqui a renderização do mapa, tá? Da parte lá do I. Eventos e interações com o mapa. E aqui a lógica do painel deslizante, que essa lógica do painel deslizante ele é para o móvel, tá? Para a parte mobile. E a gente está quase chegando no final do código, tá? Tem a dashboard. Ó, mais uma parte da análise com IA, que a gente usa Gemini, tá? Aqui ele prepara os dados para IA. Então ele pega os dados do dashboard, cria o prompt e manda para IA, tá? Aqui, ó, cria o prompt e chama a API da IA, tá ok? E aí dá como se fosse uma IA, mas a gente consulta a IA, tá? Os filtros e visualização. Estamos chegando no final do código aqui, as funções utilitárias, tá? E a gente chegou no final do nosso código. Aqui a gente vai começar a demonstração do nosso aplicativo, tá? Do Alerta Cidadão. Assim que você entra no site, no aplicativo, você vai ter uma mensagem de boas-vindas, tá? E aí ele te informa que você está num espaço para fortalecer a comunidade e que vai usar a localização dessa pessoa. Aí você entende e começa a usar. Beleza. Aqui ele já puxa um local, tá? Que já está na base do aplicativo, que é Sorocaba. Quando você clica em reportar, vamos lá. Primeiramente, ele é um visual bem simplificado, onde você tem um mapa na direita e uma barra lateral na esquerda com as informações ali e os botões para você estar utilizando ele, tá? Ele é um front-end bem simples, a gente usou HTML5, CSS3 e JavaScript, tá? E aí vamos dar uma olhadinha aqui nas funcionalidades. Você, quando clica em reportar a ocorrência, ele vai pedir acesso à sua localização, você tem que permitir. Ó, ele joga onde você está, exatamente onde você está, tá? E aí você vai escolher a categoria do que você quer reportar. Tem vários aqui, vamos escolher perturbações de som alto. Ó, aí você vai fazer a descrição. Estou na rua tal e temos um carro de som ligado após as 23 horas. Aí você reporta aqui, ó. Se você tirou foto, você anexa o arquivo, tá? Eu não recomendo anexar foto das pessoas, né? No caso, mas você pode anexar foto do local onde o carro está, né? E aí a gente envia a ocorrência aqui. Pronto, ó, a ocorrência registrada com sucesso. E aí a gente pode ver aqui, ó, quando chamar na dashboard, a gente vai ter som alto, uma ocorrência. Então, ó, já foram relatados uma ocorrência, som alto, o número de ocorrências de lixo acumulado 1, iluminação 3. Ó. Então a gente vê que o problema maior aqui é a iluminação no bairro, vazamento 2. E aqui é o botão de análise que a gente tinha conversado no desenvolvimento, que ele, com essas informações, pega essas informações e joga na IA. E aí a gente tem uma análise com IA,
tá bom? Mas não é nossa IA, é uma IA terceira, que é utilizada para fazer essa análise, tá? E aí aqui a gente pode filtrar pelas categorias, se você quiser ver no mapa onde foram feitas lixo acumulado, som alto, tá? Aqui a gente vai ter o manual de utilização, tá? É um manual bem simples. A gente querendo fazer uma nova ocorrência, ele pede novamente permissão para a pessoa saber que você está acessando a localização dela, não tem nenhum problema, tá? E a gente escolhe outra, foco de dengue. Ó, no final da rua tal, temos um pneu com água dentro. Aí você tira a foto, anexa o arquivo e envia. Aí ela vai aparecer aqui na nossa dashboard. Foco de dengue, 2. Essas informações elas vão para o back-end. A gente usou no back-end, a gente usou o Firebase da Google, que eu vou estar mostrando para vocês agora. A gente vai estar vendo agora aqui a parte do back-end, tá? O back-end eu optei por usar todo o back-end do Firebase da Google, que simplificou muito o nosso projeto, né? Poderia ter usado outros bancos de dados, mas esse daqui simplifica muito para o nosso projeto ser um HTML. Então o Firebase só tenho elogios a ele, tá? A gente usou 3 coisas do Firebase. A gente usou o Firestore Database, que é o nosso banco de dados, o Authentication, tá? E a gente usou também o hosting daqui do Firebase, tá? O mais importante do nosso back-end é o banco de dados, tá? E o banco de dados todo é gerido pelo Firebase. Então se a gente for ver aqui, ó, o Firestore Database, a gente vai ver aqui, ó, o nosso report que eu acabei de fazer, ó, é esse primeiro, tá? Som alto, estou na rua tal, temos um carro de som ligado após as 23 horas. Aí mostra a localização, o status está em aberto, tá vendo a foto? Não tem porque eu não coloquei, mas ó, e os reportes eles são anônimos, tá? Eu vou estar mostrando aqui, ó. E essa daqui é o nosso, ó, cada reporte, ó, lixo, ó, no final da Alameda das Camélias, tal. Então a gente tem aqui um banco de dados com todos os reportes e localizações de cada local, para quando fosse chamar lá ele mostrar no mapa exatamente onde está cada reporte, tá? E aí aqui para autenticação a gente optou nesse primeiro momento por não pegar informação nenhum do usuário, justamente por causa de você estar ficando com informações dele. É uma coisa bem complicada hoje em dia, então a gente precisou por tudo ser anônimo, tá? A pessoa não precisa estar se cadastrando na plataforma para usar ela a princípio, mas fica como anônimo aqui e cria um ID de usuário. E aí esse ID é utilizado lá no database, tá? Como eu mostrei aqui, ó, fica aqui, ó, um usuário anônimo, cria um código para ele, tá? Falando um pouquinho dos resultados, né? Para a concepção do nosso trabalho, a gente utilizou as leis heurísticas de Jacob Nielsen, né, para fazer a visualização do primeiro escopo do que o projeto era capaz, né, na parte de localização e tudo mais. E a gente identificou alguns pontos fortes durante o desenvolvimento, que foi a clareza das informações, né, que o nosso aplicativo fornece. A consistência visual também foi uma coisa muito importante, né, na parte de estilização e tudo mais. Facilidade do uso do aplicativo, né, a partir do momento que a pessoa coloca a localização dela, fica tudo certo, né, o aplicativo se resolve, e a prevenção de erros também. Né, até para subir para a produção, a gente precisa focar bastante nisso. E a gente vê algumas melhorias que são muito importantes para o aplicativo, que são o feedback mais claro ao enviar os alertas, né, ainda mais se tratando de um aplicativo que tem emergências, né, envolvidas, facilidade dos campos, né, na hora de digitação, e a diferença entre desktop e mobile. Né, quanto mais consistentes foram as duas interfaces, melhor para o usuário. E as mensagens de erros, elas precisam ser um pouquinho mais específicas para manutenção pelos desenvolvedores e também pela visualização pelos usuários. E os resultados que nós obtivemos no geral, né, foi que agora a gente tem uma visão mais clara do que um aplicativo nesse formato teria, né, que oferecer, e também a gente tem uma lista mais objetiva das melhorias para possíveis, né, desenvolvimentos futuros. Muito obrigado.
Boa noite, meu nome é Vilalba Oliveira, estou aqui para fazer a apresentação da conclusão do nosso trabalho de conclusão de curso. Na conclusão, destacamos que a tecnologia cívica pode ser uma ponte eficaz entre a população e o governo, que fortalece a democracia cotidiana. Se pensarmos bem além disso, é importante que nós possamos refletir sobre os aspectos jurídicos que envolvem a criminalidade urbana. A ausência de resposta do poder público diante de problemas recorrentes podem configurar omissão administrativa e, em alguns casos, contribuir para a prática de crimes contra a ordem urbana. A plataforma, quando organiza os dados e promove essa transparência, pode inclusive servir como instrumento de controle social e prevenção de ilícitos no meio urbano. Então, nós encerramos com a certeza de que talvez nosso trabalho com essa inovação dentro da cidadania de uma cidade consiga caminhar junto. Então, o Alerta Cidadão é mais que uma ferramenta, é um convite à participação ativa e à construção coletiva de cidades mais seguras, justas e inteligentes, através da implementação de programas que possam coibir a ação dos ilícitos. Peço desculpas a todos por não estar com a câmera ligada, mas recentemente fiz uma cirurgia na maxila e a mesma tornou meu rosto um tanto quanto inchado e achei indelicado da minha parte gravar um vídeo mostrando, o meu rosto. Porém, faço a apresentação do nosso trabalho desta forma e concluo que a utilização de tecnologias para a prevenção de determinados casos e ocorrências deve ser cada vez mais utilizada e difundida dentro da sociedade. Obrigada.